Como nasceu a Autoescola VBVS? Bom, a Autoescola VBVS, ela nasceu de uma necessidade dos brasileiros, né, de aprenderem realmente as técnicas, as leis, a forma de dirigir corretamente dentro do estado da Flórida. A início, apenas no estado da Flórida, e agora nós estamos expandindo para todo o território nacional nos Estados Unidos. Eu mesmo, ao fazer, né, a minha prova, eu tive o privilégio, né, de entrar em contato com algumas pessoas e tive um relato dessas pessoas falando sobre suas experiências, né? Pessoas que fizeram provas 10 vezes, 12, até 18 vezes. Eu, sinceramente, quando eu vi as pessoas falando a respeito disso, eu fiquei, nossa, como que uma pessoa consegue fazer, né? Faz a prova 18 vezes e não passa. E isso não tem a ver com a inteligência, a capacidade mental da pessoa, e sim com a técnica, né? Então eu acabei desenvolvendo uma técnica de aprendizado muito boa, tanto para as aulas teóricas quanto para as aulas práticas. Então a autoescola, ela nasceu devido a essa deficiência, né? Em relação ao aprendizado brasileiro, e isso foi assim uma mudança muito grande para as pessoas aqui. Eu me sinto muito orgulhoso de ter iniciado. Nós fomos a primeira autoescola aqui em Orlando, né, a trabalhar com isso, a trabalhar com o público brasileiro, e conseguimos, além do público brasileiro, atingir uma gama muito grande de latinos, de hispanos, Cuba, Venezuela, Peru, de diversos lugares, e até alguns americanos. Eu tive o prazer de dar aula para alguns americanos. Por que aprender a dirigir com a Autoescola VBVS? Bom, primeiro que a Autoescola VBVS, ela foi a pioneira, né? Foi na Autoescola VBVS que se deu o início de toda essa, digamos assim, essa facilidade das pessoas aprenderem a dirigir aqui. Eu tive um contato com algumas pessoas que já dirigiam no Brasil, né, e elas simplesmente achavam que, estando aqui, elas iriam dirigir da mesma forma. A VBVS veio para mostrar que a forma de dirigir aqui, ela é diferente, né? Existem algumas regras que são diferentes. Então não adianta você ter a sua experiência no Brasil e achar que simplesmente vai chegar aqui e vai agir da mesma forma. A experiência é sim um ponto positivo, porém em alguns casos ela pode atrapalhar. A autoconfiança dos motoristas brasileiros acabam prejudicando a sua forma de dirigir aqui nos Estados Unidos, justamente porque existem muitas regras que são diferentes e muitas das leis elas são incumpridas. Então, excesso de velocidade, por exemplo, é uma coisa que no Brasil nós temos digamos assim, se você está numa rodovia a 70 km por hora, você pode dirigir até 10% acima daquele limite. Aqui não funciona dessa forma, embora muitos motoristas ultrapassem o limite de velocidade. Se você estiver apenas a 1 milha a mais do limite de velocidade, você já está sujeito a ter a penalidade, tá? É lógico que nem muitos policiais, não são todos os policiais que fazem isso, mas eles têm autonomia para multar com apenas 1 milha de velocidade acima do limite. E a Autoescola VBVS está aqui justamente para mostrar essas nuances, mostrar essas diferenças e como de fato você tem que proceder para dirigir com tranquilidade, dirigir realmente com segurança, né? E transmitir essa segurança para todos os outros ao seu redor. A VBVS, ela é fundamental justamente por isso. Qual serviço exatamente que a Autoescola VBVS fornece aos seus clientes?
Bom, a priori, né, o principal da autoescola VBVS é a aula teórica. Você não tem como simplesmente iniciar um trabalho de dirigir sem ter a questão, né, a noção das leis, de como elas funcionam. Então, primeiro a gente aplica a aula teórica. Essa aula teórica hoje ela é feita de forma virtual, isso para facilitar a vida do aluno, né? Então a gente faz essa aula virtual. Essa aula eu utilizo componentes que facilitam, que vão ajudar a compreensão, né? Então assim, não é uma aula chata, não é uma aula que vai te dar sono, é uma aula muito dinâmica e muito interessante. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que fizer, ela vai gostar da aula e vai indicar. E a nossa aula prática ela é feita geralmente com os nossos professores que são treinados, né? Nós temos um sistema de aula desenvolvido por mim que ele facilita, ele faz com que o aluno aprenda de forma muito rápida as técnicas de direção utilizando uma coisa simples como a matemática. Então, assim, a gente entrega um serviço que realmente o aluno precisa.